Às vezes, a maior decepção não vem de um inimigo, mas de quem a gente chama de irmão. A dor de ser traído não está só no que fazem com você, mas no quanto fingem que foi merecido. E quando você decide reagir, é como se o mundo virasse contra você. Sabe aqueles objetos que têm valor emocional? Que não são só bonitos, mas carregam uma história? Então, os meus brincos eram assim. Eles tinham passado da minha bisavó para minha avó, depois para minha mãe e, por fim, para mim. Não eram só joias, eram como um pedacinho da minha família. E eu cuidava deles com muito carinho, deixava guardadinhos numa caixinha especial no meu quarto. Até que um dia, puf, sumiram. No começo, achei que podia ter guardado em outro lugar, sabe? Mas quanto mais eu procurava, mais meu coração apertava. Foi aí que lembrei, eu tinha uma câmera no meu quarto. Coloquei para dar uma olhadinha, e meu mundo virou de cabeça para baixo. No vídeo, quem aparece? A Clara, minha cunhada, entrando no meu quarto escondida, abrindo minha gaveta e pegando os brincos, como se fossem dela. Eu fiquei em choque, e ao mesmo tempo, com muita raiva. Esperei a hora certa e, no próximo jantar de família, com todo mundo na mesa, falei alto e claro. Clara, onde estão os brincos da minha bisavó? Ela tentou se fazer de sonsa, mas eu fui direto ao ponto. Peguei o celular, coloquei o vídeo na TV e deixei todo mundo assistir. O clima virou um gelo. Mas o pior veio depois, porque em vez de se desculpar, a Clara surtou. Gritou, me empurrou, puxou meu cabelo e até quebrou um copo na minha cabeça. Sim, eu saí sangrando. E o mais inacreditável, minha mãe hesitou em ligar para a polícia. Só ligou quando viu que eu realmente podia me machucar feio. Ali, eu entendi que essa história ia muito além de um simples roubo. Mas antes de te contar tudo, quero saber, já passou por algo parecido? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Depois que a polícia chegou, eu pensei, pronto, agora tudo vai se resolver. Tá tudo filmado, não tem como negar. Mas adivinha só? Meu irmão, o Davi, fez o impensável, ele ficou do lado da Clara. Sim, ele teve a cara de pau de dizer que ela roubou os brincos por uma boa causa. Ela só penhorou pra gente pagar o casamento. Disse ele, como se isso fosse normal. Gente, eu travei. Aquilo não era só um roubo. Era uma traição. E ouvir meu próprio irmão defendendo isso doeu mais que qualquer tapa. Eu gritei. Isso é roubo, Davi. Ela não tinha direito nenhum de mexer nas minhas coisas. E ele ainda tentou me fazer parecer a vilã. Disse pra todo mundo que eu estava exagerando. Que eu era dramática. Que sempre tive ciúmes da Clara. E pra piorar, teve a ousadia de espalhar uma mentira absurda. Disse que eu dei os brincos de presente pra ela. Pode isso. Com o tempo, parte da família começou a ficar do lado deles. Alguns achavam que eu estava levando tudo a sério demais, outros diziam que era só um mal-entendido. Mas para mim, ficou claro. Eles queriam manter a imagem de família perfeita, mesmo que isso significasse inverter os papéis. Eu, que fui vítima, estava virando a louca da história. Foi aí que eu respirei fundo e pensei, chega, isso não vai ficar assim. E fui direto à delegacia prestar queixa. Se eles queriam encobrir o erro, eu ia mostrar a verdade. Depois que eu prestei queixa, pensei que talvez agora as coisas se acalmariam. Mas, foi aí que o Davi resolveu ir além da conta. Ele começou uma campanha de difamação contra mim, como se eu fosse a vilã de uma novela mexicana. Ligou para parentes, mandou mensagens, espalhou para quem quisesse ouvir que a Ana tá fazendo isso tudo só por dinheiro. Ela tem inveja da Clara desde o começo. Ela não quer me ver feliz, por isso colocou minha noiva na cadeia. Sim, ele estava pintando a história de um jeito totalmente distorcido. E adivinha? Algumas pessoas começaram a acreditar. Tios que antes me apoiavam, começaram a perguntar. Será que você não tá mesmo exagerando um pouco, Ana? Ela não te agrediu tanto assim, né? Será que vale mesmo a pena levar isso adiante? Imagina, você foi roubada, agredida, ainda teve que provar que não deu um presente que nunca deu, e agora precisa convencer todo mundo de que não tá inventando nada? Eu me senti sozinha. Foi quando decidi que não podia enfrentar aquilo tudo só com a minha palavra. Contratei um advogado. E ainda bem que eu fiz isso, porque o que veio depois foi digno de filme de tribunal, mas daqueles que a gente assiste gritando pro protagonista. Corre que é a armadilha. Depois que contratei o advogado, descobri que o Davi não ia parar tão cedo. Ele foi ainda mais longe, começou a subornar parentes distantes, pedindo para que mentissem por ele. Sério. Ele pagou gente da própria família para dizer que me ouviram dizendo: "Ah, eu não me importo com os brincos. Eu dei para Clara de presente." Teve até mensagens de texto falsas, que pareciam ter sido enviadas por mim. Elas diziam coisas tipo: "Pode pegar os brincos quando quiser. Se quiser ficar com eles, tudo bem." Quando meu advogado me mostrou essas provas, eu travei. Porque parecia mesmo algo que eu teria escrito. Mas eu sabia que aquilo era falsificado. E aí começou a investigação. Descobrimos que um dos parentes que ia testemunhar contra mim foi pressionado pelo Davi, e acabou confessando. Foi aí que a coisa virou. No dia do julgamento, todo mundo entrou sério. O clima era pesado, tipo aquele silêncio antes da tempestade. O juiz assistiu às imagens da Clara invadindo meu quarto, pegando os brincos. Depois vieram os documentos provando que ela vendeu os brincos. E por fim, o testemunho das pessoas que Davi tentou comprar. Um a um, eles foram confessando tudo. E quando meu advogado mostrou as mensagens falsas e explicou como foram fabricadas, o juiz não teve dúvida. Clara foi considerada culpada por roubo.
Davi também foi responsabilizado por fraude, manipulação e obstrução da justiça. Ver aquilo tudo vindo à tona foi agridoce. Por um lado, eu estava aliviada que finalmente a verdade apareceu. Mas por outro, era muito triste ver até onde meu irmão estava disposto a ir só para proteger alguém que machucou a própria família. Depois que o julgamento acabou, o juiz não só condenou a Clara por roubo, como também revelou algo que ninguém esperava. Acontece que minha avó tinha deixado uma parte da herança só para mim, um pequeno fundo com dinheiro guardado. Mas adivinha quem estava cuidando disso sem me contar nada? Davi. Ele tinha usado uma parte do dinheiro para pagar contas dele, e escondeu o resto, achando que eu nunca iria descobrir. Foi tipo a cereja azeda no topo do bolo. Meus pais, que tinham ficado do lado dele por tanto tempo, foram obrigados a encarar a verdade. Eles estavam protegendo as pessoas erradas. Na hora que o Davi foi levado algemado, minha mãe estava com o olhar devastado. Ela ainda tentava segurar as pontas da família, como se quisesse colar os cacos. Mas ali, ficou claro que não dava mais. Depois de tudo, a justiça transferiu oficialmente o fundo da herança para mim, e com o coração apertado, eu fiz o que precisava. Usei parte do dinheiro para me afastar de tudo. Fui para um lugar bem longe. As Ilhas Cayman. Era como respirar fundo depois de segurar a respiração por meses. Eu mergulhei no mar, li livros, senti o sol no rosto. Pela primeira vez, eu estava em paz. Sem mentiras, sem brigas, sem precisar provar nada para ninguém. Davi está na prisão. A imagem da Clara está destruída. Minha relação com a família ainda é complicada. Cortei laços com meu irmão, e meus pais estão tentando se reaproximar, mas perdoar não é fácil, não depois de tudo. Essa história me ensinou uma coisa. A verdade pode doer, mas mentir machuca muito mais. E agora, finalmente, eu tô livre para viver a minha verdade.